Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e esteja junto conosco nesta obra de evangelização. Nestas nossas reflexões sobre as tempestades da vida, nós vimos no vídeo passado, nosso 46º, que às vezes colhemos o que não plantamos. E hoje nós vamos olhar uma continuidade dessa reflexão. Um planta e o outro colhe. Às vezes você planta para outros colherem e às vezes outros plantam e é você quem colhe. Sigamos. Na vida é muito comum nós colhermos o que outros plantaram. Se nós olharmos na questão das leis, por exemplo, quantas leis que hoje nos beneficiam e que muita gente sofreu para que elas estivessem, como as leis trabalhistas, as leis dos direitos humanos, as leis ambientais e assim por diante. Nós não plantamos, mas estamos colhendo. E a geração futura? As que ainda irão nascer ou essas que estão nascendo agora, vão às vezes colher aquilo que nós hoje estamos plantando. Então, se estivermos plantando coisas boas, deixaremos coisas boas para elas colherem. Porém, se estivermos plantando coisas ruins, elas não terão muito o que colher. Peguemos a questão do meio ambiente. Se não cuidarmos de nosso planeta, o que a próxima geração vai colher? Oxigênio em supermercado? Água pura somente engarrafada? Peixe somente de aquário? Então nós temos que pensar no que estamos deixando. Porque às vezes colhemos o que os outros plantaram. E às vezes estamos plantando para outros colherem. Vejamos dois textos bíblicos. O primeiro texto, capítulo 4 do Evangelho de João, versículos 37 e 38. Aqui, pois, se verifica o provérbio. Um é o que planta, outro o que colhe. Eu os enviei a colher onde não plantaste. Outros trabalharam, e vós apenas colheram o trabalho deles. Então aqui a gente tem um texto que fala muito isso daí. Que a obra de evangelização, por exemplo, não é um trabalho que você faz e você colhe. Você começa e outros colhem. Então, um pai que ensina bem os seus filhos, ele colhe já a alegria de ter filhos bons, mas de repente vai ser o marido, a esposa, os filhos, a sua própria velhice, as pessoas que trabalham com ela que vão colher os frutos de tudo aquilo que foi plantado. Então nós temos que aprender a plantar bem. No reino de Deus, plantamos. E aqui também, o marido que planta coisas boas com a esposa, colhe um bom relacionamento, na grande maioria das vezes. Uma esposa que planta coisas boas com o marido, colhe junto coisas boas. Um sogro que trata bem o seu genro, colhe coisas boas. Às vezes plantamos coisas ruins e colhemos coisas ruins também. E às vezes plantamos coisas ruins e não colhemos coisas ruins. Uma história diz que uma moça tinha um pai muito ruim. Um pai malvado, ausente. E ela se casou muito bem, ajeitou sua vida, teve filhos e netos, e um dia esse pai ficou doente. E ela cuidou do pai. Então, ele plantou o quê? Mas colheu algo que não plantou. Colheu amor, né, no seu momento de doença. Depois se recuperou. E o que ele fez? Não mudou tanto para reconhecer aquilo lá. Voltou aos velhos hábitos. Então, a gente tem que perceber isso. Agora, quando a gente vai em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 até o 9, diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fez crescer. Assim, pois, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa somente Deus, que dá o crescimento.
Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Deus e vós sois a seara de Deus, o edifício de Deus. Nesse segundo texto que fala sobre plantar e colher, mostra que a dignidade se dá tanto em quem colhe como em quem planta. É Deus que tem o mérito de tudo isso. E nós vamos receber o nosso salário, que é a eternidade junto com Deus. Todos iguais daí, conforme o seu próprio trabalho. Então, aprendamos que precisamos plantar coisas boas para os outros. Mas não plantaram nada de bom para mim. Plante para os outros. Não é porque você não recebeu que você não dá. Não é porque você não quer plantar que você vai deixar os outros sem colher. A geração futura e as pessoas perto de nós não merecem colher coisas ruins. Merece que nós deixemos o melhor possível para elas. Então, plante coisas boas para tentar colher coisas boas. Eu plantei coisas boas e não colhi. Não tem problema. O importante é que você fez a sua parte plantando coisas boas. Uns plantam, outros colhem. Uns plantam coisas ruins e outros colhem coisas boas, porque colheu de outros que plantaram coisas boas. E na nossa vida não existe somente uma pessoa que planta e a gente vai colher aquilo. Nós colhemos muitas coisas. Muitas pessoas passam por nossa vida. Uns de maneira mais marcante e outros de maneira menos marcante. Mas às vezes esse que passou rapidamente na nossa vida deixou algo que nos fez pensar. E daquilo ali nós mudamos um pouquinho a direção da nossa vida e nesse pouquinho, ao longo do tempo, a gente, em vez de estar num caminho aqui, a gente foi se desviando e nos tornamos pessoas melhores. Porque uma pessoa falou algo pra gente. Dois irmãos nascidos na mesma casa, com os mesmos pais, com os mesmos valores. Um gosta de fazer as coisas certas e o outro só faz errado. Por quê? Porque um que faz as coisas certas, um dia ouviu lá, olha, quem faz as coisas certas, e ele achou que tinha que fazer as coisas certas. E o outro ouviu alguém e falou, pode fazer tudo errado que dá igual. Então, a gente tem que, às vezes, pequenas sementes que foram jogadas no nosso terreno, né, e que nós fizemos com que ela frutificasse. Um pequeno chamado, uma pequena frase, uma pequena advertência. Portanto, plantemos coisas boas, para que outros colham coisas boas e um dia, diante de Deus, possamos colher coisas maravilhosas. Sigamos juntos. Paz e bem a todos e a todas.